A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, amados? Passaram bem a semana? Então, que esta semana que está findando e a próxima que está se iniciando, que seja repleta das bênçãos e da graça do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar então? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós, antes de qualquer coisa, Senhor, queremos te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra ti. Apaga, Senhor, todas as nossas transgressões e lava-nos com o teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, dá ordem aos teus arcanjos e anjos, sitia e guarda as nossas casas, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos irmãos em Cristo. Guarda, Senhor, a nação brasileira, todos os estados, capitais, municípios, distritos, bairros, vilas, favelas, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, a presença dos teus arcanjos e anjos, Senhor, do lado direito e esquerdo de todas as estradas, dando, Senhor, livramento de morte, de acidente, de batida, de atropelamento, de assalto à mão armada, de bala perdida, de roubo, de sequestro, de mal súbito, de pane no motor, de atentado terrorista, de intempéries e catástrofes climáticas, de pragas, vírus, bactérias, epidemias e pandemias, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, de todo mal, dos quais nós conhecemos e daqueles que nós nem imaginamos, em nome de Jesus. Faz o mesmo, Senhor, na América do Sul, América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Menor, na Ásia Maior, Senhor, e toda a Europa, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, um derramar e um transbordar do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós te dizemos nesta noite, Senhor, seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo nesta reunião, seja bem-vindo, e declaramos e passamos o governo, a direção desta reunião ao Espírito Santo de Deus e a Jesus Cristo de Nazaré. Tu és bem-vindo, Senhor. Horibasti larastori taramas. Ah, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que pensaram em pedir orações, Senhor, tu já anotou, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos, Senhor, pela cura, pela libertação, Senhor, pela provisão financeira, pela direção, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor então, queridos. Se você não conhece a música, você louva ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelas grandes coisas que o Senhor tem feito sobre a tua vida, né? E este é um motivo de muita alegria, ainda que talvez passando algum momento de dificuldade, de enfermidade, de desemprego, mas ter o teu nome, o nosso nome escrito no livro da vida é motivo de muita alegria. Amém? Então vamos louvar ao Senhor, queridos. Amém. Glória a Deus, amados. Bom é louvar ao Senhor, render graças ao seu nome, não é verdade? Enquanto estávamos orando, louvando ao Senhor, eu li aqui que alguém falou que, a Adriana, se eu não me engano, que o marido disse que preferia que um animal falasse com ele do que ouvir o evangelho, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu lembrei de um testemunho do pastor João Carlos Marques, quando ele foi pregar numa cidade no sul de Minas Gerais. Eu não me lembro se o nome é Passos, não lembro agora exatamente o nome da cidade. E o pastor disse: olha, pastor, hoje vai vir aqui um senhor, ele é o presidente dos espíritas da cidade. Se não me engano, ele era um médico, mas não tenho certeza agora. E ele vai vir nos visitar. E o mais tremendo e interessante foi que
E a palavra e tinha na frente da igreja, assim, um pouquinho mais pertinho da igreja, uma praça. E ali, e o pessoal, que era uma comunidade, acho que mais meio rural, não sei. E ali tinha, acho que uma vaca, tinha cavalos, tinha uns animais ali. E a palavra que Deus deu para o pastor João foi sobre a mula de Balaão. Quem lembra da mula de Balaão, né? Vocês lembram que Balaão era um profeta desviado, né? Um profeta que foi contratado pelo rei inimigo de Israel, para profetizar contra Israel, contra os hebreus, contra os servos de Deus. E cada vez que ele abria a boca, Deus colocava bênção na boca dele. E ele não conseguia amaldiçoar Israel. Ao ponto de chegar uma hora que, como é que se diz, que o rei disse assim, olha, é a terceira vez que você, em vez de amaldiçoar, está abençoando Israel. Bom, e vocês lembram, né, que quando ele foi pegar a BMW dele da época, que era a mula, e a mula empacou, parou, e ele foi bater na mula, né? E lembra que a mula falou? Olha, então, queridos, o assunto foi a pregação foi essa, né? E o Senhor tomou o pastor João e disse, se Deus quiser, ele faz os animais entrar dentro das igrejas, né? E ainda entrar e dizer, seus burros, Jesus está voltando, vocês não estão vendo? Né? E falou, né? Eu estava orando, daqui a pouco eles ouviram um trotel de animais, e foi um mover do Espírito. Quando abriram os olhos, a vaca, acho que o burro, os animais que estavam na praça estavam entrando dentro da igreja. E aí quando viram, estava esse senhor que era o presidente do centro espírita, dos espíritas do estado ou da cidade, uma coisa assim, lá com a vaca, lá meio metro de língua, né? E ele chorando, né? Porque ele provavelmente deve ter pensado, tá, que uma vaca falou que a vaca vai entrar aqui, né? Então, um animal. E Deus, por amor do seu povo, ele permite, ele faz essas coisas, né? Então, quando eu li a mensagem, o Senhor me trouxe à memória esta história, né? Essa história. Então, eu lembro que alguns anos atrás, num retiro, uma vaca também falou muito com a Michele, lembra? A vaca saiu do rebanho e ficou olhando para minha filha na cerca, e olhando, né? E ruminando, né? E o Senhor, o Espírito Santo, ministrando ao coração dela, né? Então, Deus é Deus, amados. Deus é Deus. Então, o que eu vou dizer acho que a Adriana, continue orando, declarando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu esposo será um homem cheio do Espírito Santo de Deus, a minha família, os meus filhos, simplesmente faça isso, porque se tiver que pegar uma vaca, um burro, seja lá o que for, um cachorro, seja lá o que for, Deus faz. E eu vou contar uma coisa para vocês, Deus gosta de quebrar os nossos bicos. Deus gosta de quebrar os nossos, como é que se diz, os nossos nariz, né? Os nossos nariz empinados, as nossas grandes conhecimentos humanos, as teologias, os títulos, as razões, as justificativas, né? Deus é Deus e Ele gosta disso. Olha, todos nós aqui podemos contar coisas daquilo que o Senhor já nos quebrou no meio, vamos dizer assim, não? Eu nunca esqueço, uma vez a minha filha disse assim, Deus me livre, morar em São Paulo, ir para São Paulo, né? Deus me livre. Aí, loguinho, ela teve que passar, quantos meses? 1 mês? 2 meses. 2 meses em São Paulo para servir a Deus, né? Aonde? Então, assim, nunca diga, desta água eu não bebo.
né? Se for da vontade do Senhor, você beberá e será tranquilo, né? Então, quando nós viemos para Jesus, nós dissemos: Senhor, eu entrego a minha vida, tudo que há em mim, a minha casa, o meu trabalho, tudo a Ti, Senhor. Então, é tudo. E coisa boa é servir ao Senhor, amados. É maravilhoso, não importa onde. Importa que o ID do Senhor seja cumprido, que nós venhamos a cumprir o ID do Senhor aonde quer que seja, aonde for, no trabalho, na vizinhança, no meio dos familiares, né? Na escola, na faculdade, aonde for. Nas atividades, em qualquer lugar, na academia, em qualquer lugar, queridos, né? Porque o Senhor disse que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, é isso que somos. Não podemos, quando nós vamos sair da nossa casa, botar uma outra vestimenta, né? Declarar que fingir que somos outras pessoas. Não, porque o mundo está de olho nos cristãos. O mundo, os vizinhos, os teus colegas de trabalho, eles ficam te olhando e observando, não é verdade? Porque o primeiro que nos acusa, é o nosso inimigo. E o inimigo, ele aponta os erros, os defeitos, para envergonhar o Evangelho de Cristo. E nós, muitas vezes, nos prestamos a isso. O de envergonhar, né? Então, querido, se você já fez isso alguma vez, de Senhor, me perdoe em nome de Jesus, né? Então, ou já passou por alguma situação, né, de constrangimento, de não é bem assim. Tem muitos que até deixam de ser cristão nas reuniões de trabalho, né, nas reuniões familiares, né, lá pelas tantas, tá tudo muito bem, daqui a pouco começa uma discussão por teorias, política, futebol, e aí vai, né? Mas essas coisas são coisas terrenas, coisas fúteis e inúteis, né? Que só vão servir para simplesmente ser queimado como palha, não? Bom, eu pedi ao Senhor uma palavra, e a palavra que o Senhor tinha me dado foi: aos justos, você é justo? Aos justificados pelo sangue de Jesus, nas trevas, aos justos nasce luz nas trevas. Então, queridos, aos justos do Senhor, aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus, pela obra da cruz, o Senhor diz que nasce luz nas trevas, né? E eu ainda diria que somos luz. Porque o Senhor sempre vai mostrar uma porta, o Senhor sempre vai mostrar uma saída, o Senhor sempre tem uma palavra de direção, o Senhor sempre tem uma palavra de fortalecimento, de advertência, né? O Senhor tem todas as coisas. Então, e eu fiquei pensando, isso é verdade. É verdade. A palavra do Senhor também diz, amados, que o Senhor abençoará ao justo e circundá-lo-á da sua benevolência, como de um escudo. Olha só que tremendo. Então, tu, Senhor, abençoará o justo e circundá-lo-á da tua benevolência, como de um escudo. A bondade do Senhor é tremenda, amados. Ele vai nos proteger, os justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, então. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Essa semana, né, nos últimos dias, só as redes de notícias falam da eleição nos Estados Unidos,
fala de uma eleição aqui na América, mas mais sobre as eleições dos Estados Unidos e sobre as últimas afirmações do Papa Francisco. E confesso que o mundo, muitos católicos estão assustados. As pessoas não compreendem, não entendem, né? Mas tudo isso, amados, está escrito na palavra do Senhor. Todas essas coisas, elas vão se cumprir. Mas só que o mais interessante é que parecia aos nossos olhos que era algo muito distante. Que talvez isso fosse lá quando nós estivéssemos velhinhos, né? Se Jesus não nos buscasse, o arrebatamento não fosse antes da nossa velhice, adiantada velhice, não é verdade? E só que as coisas estão assim, ó. Pá, pá, pá. E hoje o Espírito Santo me lembrou quando em 2008, se eu não me engano, quando teve aquele boom na economia, né? Aquela crise econômica mundial que quebrou muitas empresas, principalmente o setor imobiliário nos Estados Unidos, e o mundo inteiro foi atingido. E eu lembro quando o pastor João Carlos nos disse assim, o dólar baixou muito, lembro, mas o dólar vai voltar a crescer, vai voltar a ter um valor que tinha na época antes dessa crise. E o mundo vai novamente se encher de dólares. E quando todos estiverem bem cheios de dólares, da noite para o dia, o sistema monetário, né, vai ser mudado. E aí não vai ser mais o dólar. Os países que tiverem muitos dólares vão não ter mais nada, né? E eu lembro que eu fiquei pensando sobre isso, né? E a gente tem lido muito a respeito sobre a questão econômica mundial, as previsões, né? As previsões econômicas são muito ruins para o mundo inteiro. São muito ruins, né? O desemprego, o número muito grande de pessoas que morreram no mundo inteiro. Se nós colocarmos, amados, muitos dizem, mas no Brasil morreu só isso. Olha, uma alma, Jesus morreu por cada uma dessas almas que perderam a sua vida, né? Nessa pandemia. E eu fico pensando, meu Deus, se nós olharmos o número... Deus não se alegra na morte. Não. Se nós olharmos, amados, o número de mortes, e tu olhar aonde que caberia o número da população de um estado, do estado mais populoso, da metrópole, dá uma olhada, aí você tem noção do número exorbitante de vidas perdidas. Muitos se perderam realmente, outros estão com o Senhor, na verdade. Então, amados, que o Senhor possa a cada dia mais nos fortalecendo. Porque em nós estamos em 2020, em 2017, né, nós jamais imaginaríamos isso, mesmo que o Senhor avisou em 2015 que haveria uma epidemia no mundo, né? Que aconteceria. E, inclusive, você quiser ver, está lá no canal do Ayrton, está no canal Ele o Verbo, tá? É fácil de ver, né? De assistir. E a gente pensa, meu Deus. Só que o mundo lá em 2017, 2016, 2015 estava muito tranquilo, né? Tudo muito tranquilo. Então, para uma nova ordem ser estabelecida no planeta, queridos, aqueles que são os que ficam pensando nisso, naquilo, né? A ordem natural que hoje nós conhecemos, ela tem que ser quebrada. E para ela ser quebrada, tem que haver, o que tem que haver? Um caos. Eu sempre digo, são os criadores das falsas fatalidades, ou os que criam as fatalidades, né? Os que criam as crises, né? Os provocadores de crises, né?
sempre quem perde é a pessoa simples, o trabalhador, o pobre, o necessitado, né? Porque os grandes, né, os donos das marcas, os donos, como diz os donos, os riquíssimos, sempre ganham. É interessante, né? E os banqueiros não perdem? Exatamente, o banco não perde nunca, jamais, né? Então sabemos que o mundo está aí girando em torno de crise, né? E essa semana, inclusive, saiu num jornal aqui do Rio Grande do Sul. Eu li, não lembro aonde que foi agora, a respeito sobre o agronegócio. Que o agronegócio aqui, pelo menos para nós aqui, ele começou muito com o pequeno agricultor, né? Que plantava lá o feijão, a soja, não é latifundiário, então a quantidade de soja que ele colhia não era muita, né? Mas dava para manter a sua família. Então e aqui no Rio Grande do Sul foi muito divulgado, ensinado as pessoas simples do campo a montarem um agronegócio, que era o quê? Manufaturar as frutas que sobravam, né? Fazerem geleias, fazerem sucos, tudo, produzir e vender ela. E eu lembro que teve um governo numa época que foi essas produções, elas tinham sido compradas e abastecido as escolas públicas do estado do Rio Grande do Sul. Então tu imagina, para o agricultor, para o pequeno, isso é muito bom, né? É excelente. E tudo dentro das normas, sem produção, limpo de agrotóxico, né? Pesticidas e todas essas coisas aradas todas. Por esses dias, amados, por que eu estou falando isso? Por esses dias eu tenho visto vários nascimentos de bebês com malformações congênitas. E seus pais, sua mãe, sua família, o DNA deles está tudo bem. Então, o que significa isso? Isso significa que algo externo mexeu na genética, aconteceu algo desse tipo. E é muito interessante porque dão vários casos. Nunca é um caso isolado. Pelo menos eu trabalho num hospital universitário, então a gente vê um acúmulo, algo assim muito impressionante. Então, amados, nós sempre que possível precisamos nos alimentar, não trazer veneno para nossa mesa, trazer um alimento limpo, não é verdade? Sempre descascar mais, cortar mais, picar mais do que abrir sacos, bandejas, porque tudo é muito, como se diz, é que nem, amados, é que nem comer palha. Não tem nada, não serve para nada. Uma palha verde talvez até sirva para alguma coisa, mas uma palha seca para nada serve, além de ter todas as suas toxicidades, né? Então a gente tem visto isso muito, muito câncer. Eu não sei o resto do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul tem um índice muito alto de câncer em todas as idades. Nós temos um andar no meu trabalho onde que trata câncer infantil. E são crianças recém-nascidas. Antes a gente não via isso. Crianças, bebês recém-nascidos com tumores, com câncer. Crianças pequenas, né, adolescentes, pessoas de... Então, assim, isso tem acometido o povo. Agora, nós precisamos, amados, orar ao Senhor. Eu sempre digo, tu vai fazer tua compra lá no mercado, eu comprei, passei no caixa, é meu, eu já oro, cancelo, quebro toda a consagração a deuses estranhos, né? Consagro a Jesus, que seja purificado e santificado, mas é óbvio, a gente procura sempre ter um alimento livre de veneno, livre de agrotóxicos.
Eu não sei se vocês ouviram, mas a Helena disse que quando ela era criança, ela ouvia que eu sempre orava, aí ela achava injusto só a comida dela ser abençoada. Daí ela passava as mãos nas prateleiras e abençoava o mercado. A questão dos agrotóxicos é o aumento de autismo, né? Sim, sim, sim. E nós hoje, com certeza não vai dar para ouvir aí, mas nós hoje no Brasil, nós já chegamos ao número que se imaginava que seria dentro de 50 anos. Imagina, o Brasil hoje tem um número altíssimo de crianças autistas e por consequências de agrotóxicos, né? Se desconfia, né? É um fator um fator agravante disso. E o número é tão grande que se pensava nas estatísticas que se levaria 50 anos para chegar ao número de hoje. Agora, realmente nós precisamos cuidar disso. Mas se Deus quiser, sim, se Deus quiser, só que nós compramos, nós damos para os filhos, né? Então temos que ter cuidado, né? Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, eu não sei na tua cidade, procurar ver. Quem tem uma casa pode fazer uma horta, que é muito agradável, né? Quando você está lá indignado, vai para a horta, vai arrancar os capim lá, vai arrancar as ervas daninhas lá, tá indignado, vai lá e pega. Eu às vezes pego um pé de guanchumba. Aqui a gente chama guanchumba, lá sei como é que é o nome. É um troço que tu puxa e tem uma raiz comprida e às vezes sempre rebenta, né? Aí tem uma lá que eu sempre, quando chove, vou lá e pego ela. Uma hora vai sair, né? Então, queridos, é um bom local para você desopilar, para você, enquanto você vai na sua horta ou no seu jardim, você pode ouvir ao Senhor. Deus sempre fala muito comigo na horta. Sempre, sempre. Porque Ele é como se diz, o Senhor, a palavra do Senhor se assemelha às sementes. E o Senhor fala que nós temos que dar sementes, aliás, frutos que permaneçam, não é verdade? Então, somos hoje boas sementes, então certamente vamos produzir frutos de excelência e frutos que permaneçam. Amém? Então, queridos, então é só um lembrete para que todos, se possível, o mais possível naquilo que dá para cuidar dos seus alimentos, né? Cuidar do que vão comprar, aqueles que não tem como produzir uma horta, pode comprar de alguém alguma verdura. Mas tem apartamento. Sim, a gente sabe, né? Então, queridos, sim. O Brasil, há algum tempo atrás, era campeão mundial de cirurgias de apendicite em crianças pequenas. Por quê? Por causa do excesso de salgadinhos que os seus pais compravam para os seus filhos. Eles comiam muito, né? Isso é veneno, é mesmo que pegar veneno. Não adianta comprar salgadinho caro, é tão bom. Exatamente. Bom, então, queridos, isso também nos lembra o quê? A palavra de Deus, ela é pura. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, é muito bonito, são conhecimentos, etc. Mas, o que faz a diferença na minha vida, na tua vida, no planeta, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, mas tem alguma base bíblica para falar sobre plantações, sobre isso? Tem. A Bíblia está cheia de palavras, né? Eu lembro muito bem quando Eliseu, né, tinha lá os jovens profetas na casa dos profetas e foram fazer uma comida e botaram lá na panela uma planta lá que era veneno. Então, quando olharam, falaram morte na panela. Hoje em dia, muitos estão alimentando a sua família com morte na panela, morte na comida. Muitos também estão pegando a palavra de Deus e distorcendo ela. Também está errado, também é morte, não é verdade? Então, queridos, eu gostaria que vocês abrissem. Se quiser abrir agora, pode abrir depois, mas tem uma palavra na Bíblia que ela
é muito interessante. Aliás, é extraordinária. Assim como o Sermão da Montanha, lá em Mateus, é extraordinário, é a nova Constituição, a Constituição, as leis do Evangelho de Cristo, pelas quais o novo cristão, aquele que declara que Jesus é o seu Senhor e Salvador, deve seguir. E é interessante que no Salmo 119, que é lá mais ou menos no meio da Bíblia, ele também ele ensina Davi, a forma como Davi clamava. Amado, se você não sabe como orar, pega o Salmo 119, ali tem tudo que tu possa imaginar, tem direção, tem conhecimento, tem advertência, tem clamor, tem tudo. Então vamos abrir lá para ler, queridos. Você sabe que o Salmo 119 é o maior, é o mais longo salmo da Bíblia, não é verdade? Inclusive, quem assistiu lá nos DVDs que nós colocamos lá sobre o retiro, dos 90 dias, né? Dos 150 dias, 90, tem um que fala onde o Senhor nos colocou orar, o que nós orávamos 7 vezes ao dia, que está escrito lá no Salmo 119, versículo 164, se eu não me engano, 34. É. 164. 7 vezes ao dia eu te busco, Senhor. E eu lembro que na época eu pensei, meu Deus, será que isso é possível? Aí a gente foi colocando, bom, eu acordo tal horário. Então às 5 e pouco da manhã, às 6 horas eu posso orar. Às 6. Vou tomar o café da manhã às 8, às 9. 2 vezes. Ao meio-dia, 3 vezes. Às 15 horas, 4 vezes. Às 18 horas, 5 vezes, 6 vezes. Então era fácil, não era tão difícil não de chegar às 7 vezes ao dia. E havia aqueles que davam às 3 da manhã. Então nós orávamos, fazíamos jejum. Eu vi que os irmãos falaram que sentiram a unção, que estava tudo muito bom naqueles retiros. Esses retiros, queridos, eles eram regados a oração e jejum. Então tu imagina que 7 pessoas, 3 pessoas... Intercessão o tempo inteiro do jejum. Exatamente. Orando 7 vezes ao dia, várias pessoas orando 7 vezes ao dia pelo retiro, pelo pastor João, por todos aqueles que iam participar, por aqueles que iam assistir, para aqueles que ainda iam assistir, que é o teu caso, que é o nosso caso, que quando nós revemos isso tudo, amados, o Espírito Santo, ele é vivo, ele não tem, isso aqui foi de ontem, não. A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, ela se renova todos os dias, e o derramar do Espírito Santo é uma fragrância suave, ele é um óleo fresco todos os dias, amados. Quando às vezes as pessoas dizem assim, mas eu perdi. Não, você não perdeu. Se você creu naquilo que foi falado, você está recebendo. Amém? Então, olha o que diz. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Então, queridos, você não tem andado feliz? Será que no teu caminho você tem andado irrepreensível? Como é que está a sua vida? Como é que está o teu caminhar? É de alegria? Então, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Então, queridos, siga a palavra do Senhor, que você andará por um caminho irrepreensível e feliz. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, de todo o coração o buscam. Amados, nós precisamos buscar. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor.
Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmados os meus caminhos na obediência e aos teus decretos. Olha, amados, você pode dizer o mesmo. Vamos repetir isso, todos nós. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos, Senhor. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Amado, se o teu coração não tem sido sincero, é porque você não tem aprendido as justas e praticado as justas ordenanças do Senhor. Obedecerei aos teus decretos e nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Amados, é impossível para um jovem se manter íntegro, para uma jovem, um jovem, se a palavra do Senhor não estiver no seu coração, não ser direção para a sua vida. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Sim, Senhor, não permita que nós venhamos a nos desviar dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que me promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Tem muitas pessoas, amados, que não acham as palavras de Deus maravilhas, a lei de Deus maravilha. Acham, julgam. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, mas isso aí só santo. Então, abra os nossos olhos, Senhor, para que nós vejamos as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome de perene desejo das tuas ordenanças. Senhor, que nós venhamos ter fome e sede da tua palavra, Senhor. Tu repreendes os arrogantes, maldito os que se desviam dos teus mandamentos. Olha que forte isso, amados, porque quando se desviam dos mandamentos do Senhor, ficam sujeitos ao príncipe deste mundo, que já foi julgado e condenado. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Amados, eu sempre costumo dizer, você quer se casar? Leia Provérbios. Você quer constituir uma família? Leia Provérbios. Você quer abrir um negócio? Leia Provérbios. Você quer ter uma vida digna, íntegra? Leia Provérbios, leia os Salmos, né? E é a direção, queridos. Tem tudo escrito. É o mapa do tesouro. Agora estou prostrado no pó. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. Talvez, querido, você esteja arrasado. Talvez você esteja assim desanimado. Talvez você esteja entristecido. Talvez o espírito de depressão, que é o espírito de morte, tenha andado ao teu derredor. Mas lembra ele, quando começar a sentir tristeza, desânimo, lembra ele do futuro dele. Porque o Senhor não mudou o decreto pelo qual Ele te chamou. Jesus não mudou o chamado dele, não mudou nada que Ele disse para ti quando Ele morreu na cruz do Calvário. Para que
se cumprisse na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, todo o bom preceito do Senhor. Amém? Então, a ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos, faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Nós precisamos, sempre quando orar, Senhor, eu te peço, me dá o entendimento, o discernimento e a revelação da tua santa e bendita palavra através do teu Espírito Santo. E grava a tua palavra nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti. Amém? A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. Ah, meus amados, tem tantos que abandonam o Senhor, que estão achando a porta estreita, o caminho reto, difícil, e se desviam do caminho do Senhor, vão para as portas largas. Oh, Senhor, e se desviaram dos caminhos. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, queridos. Diz Jesus, tem misericórdia de mim. E desvia-me dos caminhos enganosos por tua graça. Ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. Se os teus pensamentos, se o teu coração está ficando mais tempo em formas de você ficar mais rico, ganhar mais dinheiro, obter mais coisas, não esqueça do que diz aqui. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos. Preserva a minha vida por justiça. Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Ah, queridos, tem tantos que são cristãos dentro da igreja. Muitos são cristãos, são evangélicos, única e exclusivamente dentro da sua casa, do seu local de conforto, mas não o são. Como dizia o pastor João Carlos Marques, são os 007, né? São agentes secretos, ninguém sabe, nem Jesus. Andarei em verdadeira liberdade, obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos, e falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida.
Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas eu acho consolo. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios, que rejeitaram a tua lei. Os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. De noite eu lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer as tuas palavras de todo o coração. Suplico a tua graça. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, conforme a tua promessa. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos, embora as cordas dos ímpios queiram prender-me. Eu não me esqueço da tua lei, e à meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. A terra está cheia do teu amor, Senhor. Ensina-me os seus decretos. Trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Trata com bondade a tua serva, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. E tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Olha o que diz aqui, queridos. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele corrige e disciplina a quem ama. Então, glória a Deus. Foi bom para mim ter sido castigado, disciplinado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de ouro. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Eu estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa. E pergunto, quando me consolarás? Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Em todas as situações da tua vida, querido, que você possa estar passando, não se esqueça da misericórdia e dos decretos do Senhor. Até quando teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? Cavaram uma armadilha contra mim os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou peregrino com mentiras. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras.
quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Preserva a minha vida pelo teu amor e obedecerei aos estatutos que decretaste. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus e a tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje. Pois tudo está ao teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço, e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Eu tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para os teus mandamentos. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo caminho de falsidade. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você buscar a palavra do Senhor, mais sábio você se tornará. Mais discernimento você vai ter. Mais entendimento você terá. É uma promessa, queridos. Afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei, vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios. E ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. 113. Não. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Afastem-se de mim os que praticam mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Sustenta-me segundo a tua promessa e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, pois os seus planos enganosos são inúteis. Tu destrói como refúgio todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo estremece diante de ti. As tuas ordenanças enchem-me de temor. Oh, glória! Olha, amados, Deus é
tão tremendo que eu vou interromper aqui um pouquinho para te contar algo. Nós oramos, está sendo orado 2 vezes ao dia, né? E na oração da noite, tinha uma amada irmã que não estava participando e eu estava gravando para enviar para ela a oração. E foi muito impressionante que eu não enviei para ela, que eu enviei para outra pessoa, para um irmão. E eu olhei assim, fiquei olhando. Eu pensei, bom Senhor, certamente esse irmão estava necessitando daquelas orações naquele momento. Então, queridos, Deus é tremendo. Deus sabe, Ele sabe quando nós estamos mal, quando nós não estamos bem, quando nós estamos clamando, e Ele simplesmente coloca no coração de alguém lá longe, né, que nem tem conversado contigo, né, ou que te ligue, ou que ore, né, ou simplesmente faz você enviar uma oração, né, receba uma oração que alguém mandou por engano, porque não há engano algum quando nós seguimos os mandamentos do Senhor, quando nós seguimos os seus preceitos. Tenho vivido, o meu corpo estremece diante de ti, as tuas ordenanças enchem-me de temor. Eu tenho vivido com justiça e retidão, não me abandones nas mãos dos meus opressores. Garante o bem-estar dos teus servos, Senhor. Não permitas que os arrogantes nos oprimam. E os nossos olhos fraquejam, aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. Trata os teus servos conforme o teu amor leal e ensina-nos os teus decretos. Sou teu servo, dá-nos discernimento para compreender os teus testemunhos. Já é tempo de agir, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro puro. Por isso considero justos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhe obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Eu poderia dizer, volta-te para nós e tem misericórdia de nós, Senhor, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Dirige os nossos passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado nos domine. Resgata-nos da opressão dos homens, para que nós obedeçamos aos teus preceitos. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Faz, Senhor, o teu rosto resplandecer sobre as nossas vidas, Senhor, e ensina-nos os teus decretos. Rio de lágrimas correm dos nossos olhos, porque a tua lei não é obedecida. Justo é, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Ordenaste os teus testemunhos com justiça, dignos são de inteira confiança. O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras. A tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Eu clamo de todo o coração. Responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus estatutos. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua
tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distantes da tua lei. Tu, porém, Senhor, estás perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. Olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me. Preserva a minha vida, conforme a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Com grande desgosto vejo os infiéis que não obedecem à tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos ou grandes tesouros. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo, por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. Chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a ti a minha súplica e livra-me conforme a tua promessa. Os meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Com tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Permite-me viver para que eu te louve e que as tuas ordenanças me sustentem. Andei vagando como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Amados, não estão aqui todas as situações de cada um de nós aqui? Todos nós aqui passamos por algo. Eu me vejo praticamente em quase todos os versículos. Em algum momento da nossa vida, nós nos encontramos assim. Ou nos encontrávamos assim. Nesta oração, na oração de Davi, você pode fazer dela a tua oração. Amém, queridos? Nós podemos fazer desta palavra, deste salmo, a nossa oração. Às vezes a gente está tão angustiado que não consegue nem orar. Mas você consegue pegar a palavra, ler ela em voz alta, andar pela tua casa, dobrar os seus joelhos, né? E engrandecer o nome de Jesus. Colocar um louvor para ouvir. E, queridos, não há demônio que suporte mais do que 10 segundos quando nós não damos bola para ele.
não damos bola para as setas do maligno, não damos bola e nem conversa para as palavras contrárias, para as coisas erradas do dia a dia. Não. Nós oramos ao Senhor, nós adoramos o Senhor. Quanto mais nós louvarmos ao Senhor, mais fortalecido nós seremos, mais entendimento, mais discernimento, mais sabedoria, no nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Então, queridos, eu convido os irmãos para ficar, como diz lá, ruminando. A vaca come, passa, depois se senta embaixo de uma árvore, na sombra, e fica lá ruminando. Quando eu era criança, eu olhava e pensava, o que ela está comendo? Que tanto ela mastiga? Né? Então, queridos, que você possa ruminar a palavra do Senhor, que você possa pegar esse salmo e declarar: Senhor, eu faço deste salmo a minha intercessão, eu faço desse salmo o meu clamor. Horibalarasturiadaramas, Horimaienderiastuyelaramas, Horamastialarastoriparianderimas, Ristalarastorimalaramas. Oh, eu sou o mesmo ontem, hoje serei de eternidade a eternidade. Simplesmente fique firme. Pega a tua cruz e siga-me. Siga-me, diz o Senhor. Oh, Senhor, tu és a porta, Senhor, a verdadeira porta, Senhor. Tu és o verdadeiro caminho, Senhor. Ninguém vai ao Pai, ao verdadeiro Pai, que não seja por Jesus Cristo, o de Nazaré. Fala com o teu povo, Senhor. Fala, Senhor, com cada irmão, Senhor, aqui nesta noite. E fala com aqueles que ainda vão assistir esses DVDs, essas pregações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te louvamos, nós bendizemos ao teu nome, nós declaramos que só tu és Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Nós não servimos a nenhum outro Deus, só há um Deus. Orai, alarastori ederemas, ribalai, andaralarabastaralarabastori caralaramas. Oh, Senhor, bendito seja teu nome, Senhor. Que estas palavras, Senhor, sejam gravadas nas tábuas do nosso coração, para não pecarmos contra ti. Amém, amados irmãos? Que Jesus ricamente te abençoe, poderosamente, que a cada dia mais tu tenha fome e sede da palavra do Senhor, que você possa pegar uma dessas palavras, desses versículos, declarar como uma oração tua, porque não há diferença alguma entre Davi e nós. A diferença é que Davi viveu no tempo da lei e ele viu o tempo da graça. Então hoje nós vivemos no tempo da graça e reconhecemos Davi como homem segundo o coração de Deus. Então não há nada de errado se você pegar um desses salmos e declarar como uma oração, amados. Não há nada de errado. Se Davi, sendo Davi, se sentia assim, que sobrou para nós, né? Então, que Jesus ricamente te abençoe, amados. Que você possa ser cada dia mais uma bênção na mão do Senhor. Que você possa ser cada dia mais um homem, uma mulher, uma criança sábia. Porque aqueles que meditam na palavra do Senhor e cumpram os seus mandamentos são abençoados, são sábios, se tornarão mestres mais inteligentes e sábios do que os seus próprios mestres. Amém, amados? Então, queridos, que Jesus ricamente te abençoe, nos abençoe e continue a boa obra que Ele começou na tua vida. Ele é justo e fiel para concluí-la, para terminá-la, para glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Esta, amados, era a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. E que Jesus possa, que essa palavra possa arder, entrar nos teus ouvidos, entrar na tua alma e ser gravada nas tábuas do nosso coração. Amém? Que Jesus ricamente te abençoe.
Fique na paz. Teve vários pedidos de oração pela família, pela conversão da família. Eu já peço pra orar pela avó da Carol, que fizeram um problema lá na hora de cirurgia e não tinha mais hora nem dia. Do nada sumiu tudo. E aí, pelo menos foram reclamar, conseguiram para ser amanhã, mas não sabe mais que hora do dia. Amém. Senhor, nós queremos pedir, Senhor, pelas famílias. Muitos foram os pedidos de oração pelas famílias, pela sua família. Então, Senhor, Tu conhece a cada um. Também, Senhor, queremos Te pedir pela mãe da Carol, Senhor, por todos, pela avó, por todos aqueles que estão internados nos hospitais, aqueles que estão com câncer, aqueles, Senhor, que precisam da Tua misericórdia. Senhor, obrigada, Senhor, porque o dia e a hora estavam, Senhor, da cirurgia, Senhor, da avó da Carol, estava na Tua agenda. E Tu, Senhor, venha ser cada dia mais, Senhor, venha crescer nesta família, Senhor, venha ser grande, transbordante, Senhor, na vida da mãe, da avó da Carol, todos os seus familiares, e que Tu, Senhor, esteja lá, Senhor, que Tu esteja pegando a mão do médico para fazer esta cirurgia. Se Tu este cirurgião, em nome de Jesus, nós já Te agradecemos pelo Teu amor leal e pela Tua misericórdia. Te agradecemos também, Senhor, por todos aqueles chefes de família, jovens, crianças, esposos, esposas, Senhor, que estão com dificuldade, Senhor, no casamento, estão com dificuldade no seio da família, Senhor. Que haja um conserto, Senhor, verdadeiro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite a todos, queridos, e que Jesus ricamente te abençoe poderosamente, a ti e a toda a tua família. E a comunhão com o Espírito Santo super, super, super transbordante. Fique na paz. Amém?